Então a gente vai falar de princípio do reino de Deus no ambiente corporativo. E eu escrevi um monte de coisa aqui, porque chega na hora, eu não falo metade, né? Então você tem que escrever o dobro, né, para conseguir. Mas ambiente corporativo, né? Então o que é um ambiente corporativo? Vamos entender que isso é o nosso trabalho, é o nosso negócio próprio, é qualquer coisa, né? Ambiente corporativo é um nome chique para aquilo que você normalmente faz segunda a sexta, às vezes no sábado, quando não no domingo também, né? Mas antes de tudo, a gente deve lembrar que qualquer coisa de Deus é feita para a gente aplicar em todas as áreas. Deus não vai compartimentar as coisas. Então, o que a gente vai falar nada mais é do que pegar os princípios gerais das coisas de Deus e dar uma pincelada em cima de alguma coisa relacionada ao trabalho, né? Deus não tem princípios, olha, isso você aplica no teu casamento, mas você não aplica no teu trabalho. O que a gente deve lembrar? Primeira coisa, que o negócio de Deus, ele é com as pessoas, né? Deus tem um plano para nós, como seres humanos, um plano de alcançar a gente, um plano de estabelecer coisas através de nós nessa terra. Então a gente precisa ter em mente no nosso trabalho, seja a gente dono, seja a gente funcionário, seja você um industrial, que sucesso, lucro, reputação, expansão, marketing, todas essas coisas que a gente vê, elas devem estar abaixo do relacionamento humano, né? Que o ser humano é a obra-prima da criação de Deus, que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e que nós somos habitação de Cristo, habitação do Espírito Santo. Quando a gente pensa nisso, de forma bem simples, a gente pode pensar que no ambiente corporativo o que tem de mais importante também são as pessoas, né? Isso facilita muita coisa para a gente, né? Então alcançar as vidas e cumprir o seu propósito na vida das pessoas, é isso que Deus quer. Então qualquer lugar que Deus tenha nos colocado para trabalhar, de alguma forma, isso tem a ver com o nosso propósito, isso tem a ver com o propósito de Deus no estabelecimento do reino dele, e isso tem a ver com alcançar e ativar pessoas, né? E o que a gente vê muitas vezes é o contrário, são as pessoas pisando em outras pessoas, não se importando com as outras pessoas para atingir seus objetivos pessoais, né? E o que Deus nos chama é para algo completamente diferente disso, né? Então, né, se você for lá em Gênesis, para não gerar dúvida nenhuma, Gênesis 1:26, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né? 1 Coríntios 6:19, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Então a gente colocar as pessoas na frente das coisas, a gente considerar o outro ali, é algo que vai facilitar muito o nosso trabalho em qualquer posição que a gente esteja, né? Em Mateus 22:37, quando Jesus foi indagado em relação ao qual era o maior mandamento, que ele responde amar a Deus sobre todas as coisas, e na sequência ele fala, ame o seu próximo como a si mesmo, né? Então são pequenas coisas básicas lá do começo, que depois vão começar a fazer sentido dentro do nosso ambiente de trabalho. Então, como eu já falei, os princípios de Deus para a vida do homem, eles são integralmente aplicáveis no ambiente corporativo, no ambiente de trabalho, né? Isso para a gente é básico, mas a gente vê que é uma das áreas, é uma das grandes áreas que o homem deixa Deus de fora, né? O plano de Deus, então, né, é válido para tudo. A bênção e a maldição, a vida e a morte que a gente pode escolher, que está lá atrás em Deuteronômio, a gente pode escolher isso também para a nossa vida de trabalho, para o mundo dos negócios, né? Então, os princípios de obediência, de escolher, está debaixo de uma autoridade espiritual, de uma paternidade, por opção, para poder ter um aconselhamento, para poder tá ouvindo, né? O que a Bíblia também fala, que há sabedoria na multidão de conselhos, ouvir a voz do Espírito Santo para tomar uma decisão, isso também deve ser a nossa escolha no ambiente de trabalho. E a gente não pode justificar isso assim, não, mas você não conhece o meu trabalho, a minha velocidade de tomada de decisão é rápida, né? Então Deus vai falar rapidamente com você, porque a gente não pode deixar Deus de fora dessas coisas, né? Então, hoje no mundo dos negócios, o que a gente ouve muito, né? Termos como consultoria, coaching, mentoreamento, quanto custa tudo isso,
né? Isso tudo é algo que no corpo de Cristo a gente tem pessoas que não estão se relacionando com a gente por dinheiro, mas pessoas que amam você, pessoas que são comissionadas por Deus para cuidar de pessoas, que querem estar perto de você para poder te ajudar. Não para bisbilhotar a tua vida, não para você ter que, não, tudo que eu for fazer eu tenho que conversar com alguém. Mas poxa, se você pegar livros empresariais, qualquer livro empresarial fala que você tem que gerar prestação de contas, fala que você tem que ser supervisionado por outros, fala que você tem que ter um conselho administrativo, né? Então, para a gente vive algo que é muito especial e que o mundo paga fortunas, e a gente tem de graça e não por dinheiro, por amor, ou seja, sem custo e com uma motivação muito mais nobre e superior do que a motivação que essas empresas têm. Então a gente optar por trazer os nossos problemas de trabalho, trazer os nossos negócios para dentro do nosso pedacinho de corpo de Cristo aqui, a nossa igreja, e se aconselhar e buscar uma opinião de alguém que tem uma vida com Deus, isso nos vai gerar vantagens competitivas no mundo dos negócios. Mas muitas vezes a gente está lá correndo igual todo mundo, pagando uma nota para ir no congressão de autoajuda. Eu particularmente, assim, eu tenho horror eu acho que a autoajuda ajuda o cara que escreveu o livro, né? Porque só ele fica milionário com os conselhos dele, o resto não fica, né? E outro problema é aquelas coisas, abraço coletivo, todo mundo gritando a mesma coisa. Eu não gosto, eu não sou um cara muito desse negócio, sabe? Todo mundo fazendo isso, né? Eu quando era adolescente eu andava de skate, era um esporte individual, isso me fez problemático com todo tipo de esporte coletivo com bola, entendeu? Eu vejo a bola, assim, não tem tempo de bola, não tem nada, então assim, todas essas dinâmicas de grupo, essas coisas, eu me dou muito mal com isso, né? Mas, graças a Deus, a maior dinâmica de grupo que Deus nos chama é para estar junto no corpo de Cristo, né? E essa dinâmica a gente tem, dessa eu não quero fugir, dessa eu quero estar cada vez mais imerso nela. Então, o nosso pacto com Deus, ele deve estar acima de qualquer coisa, né? E a gente deve conhecer qual é esse pacto, né? Então, a gente, fez um contrato. Chega lá, Casa Bahia, vai comprar uma geladeira, o cara empurra 200 folhas para você. Eu sou o cara chato que lê o contrato, entendeu? Não dá tempo, não. Nada que eu não possa ler, eu não posso assinar. Aí liga a gente para você, você quer assinar a revista? Manda por e-mail. Não, mas eu só por telefone. Mas se eu não puder ler, não puder refletir, também não interessa, né? Então a gente tem que entender o que Deus tem para a gente tem que entender qual é o pacto que Ele tem para a gente, senão a gente não vai conseguir viver esse pacto, né? E é mais ou menos, eu estava pensando nisso hoje, eu estava fazendo uma comparação com o mundo digital. As coisas da era analógica, elas eram melhoradas, testadas e depois lançadas. Na era digital é o contrário, os caras lançam de qualquer jeito, no dia seguinte tem atualização, né? Você já quer baixar, no outro dia não funciona, mas você não reclama porque não funciona, e você vai atualizando até uma hora que fica bom, né? Mas primeiro ele te vende, depois ele faz o negócio ficar bom. E o que acontece? Para que servem as atualizações? Elas melhoram o desempenho, consertam erros e vícios recorrentes de aplicativo, de programa, travamento, um monte de coisa. E na nossa vida cristã é mais ou menos a mesma coisa, né? Jesus veio para quê? Ele veio para atualizar o pacto. Ele veio para fazer algo diferente, né? E a gente insiste em manter a versão antiga. Por que a gente gosta da versão antiga? Porque a versão antiga a gente sabe como funciona, a gente domina tudo, nós conhecemos o ambiente, nós nos sentimos mais seguros. E a religião é isso na nossa vida. É aquilo que você conhece, por ali você circula, ali você se sente seguro, porque dali não é exigido nada de você, e você está ali, você passa desapercebido, você não é confrontado, né? Mas o que acontece? Jesus veio e atualizou isso para um novo modo. Esse novo modo, esse novo pacto, essa nova aliança que Jesus nos propõe, ela nos assusta, pois embora ela seja mais completa e superior, todo mundo sabe que ela é mais completa, que ela é superior em tudo, só que ela requer da gente o quê? Entrega total. Se a gente não for radical, a gente não está apto a viver essa nova versão. E é aí que mora o nosso problema natural, né, do ser humano, né?
Então, mesmo a gente sabendo que nessa nova versão estão todas as soluções para tudo que nós nem mesmo imaginamos, está tudo ali dentro. A gente fica titubeando em apertar o botão do atualizar. Você conhece o cara que tem o Windows tal, e ele fala, eu não baixei a versão nova porque eu ouvi dizer que dá pau, né? Então, a igreja ainda vive isso, né? Eu não vou baixar a versão atual do novo pacto porque eu ouvi dizer que dá pau. Chega lá na frente, os caras te espremem, aí você espana, e era melhor você ter ficado com a versão anterior que não trava. Não tem todas as funcionalidades, mas pelo menos o arroz com feijão você sabe que ela vai ali, não vai te deixar na mão, né? Então eu vejo isso, que a gente tem vivido isso, né? Porque apertar o botão é a nossa atitude de mergulhar. Então as coisas não são pela nossa força do braço, mas ela requer atitude, como disse o Levi na sua super produção, né? Vocês perceberam que a musiquinha ela começa meio romântica, ela vai ficando mais tensa, assim, ela vai ficando mais, tem um clímax, o negócio vai crescendo, né? Isso não é por acaso, isso é muito bem planejado, né? Mas é importante a gente salientar que essa nova versão, esse novo pacto, isso que Deus propõe para a gente viver também nos nossos negócios, ele já tem 2000 anos, né? Quase 2000 anos, né? Porque ainda não completou 2000 anos do ministério de Jesus, hein? Né? Então você fala assim, estou em mais de 2000 anos, não, ainda não chegou, está quase lá. Então não é novidade, não é nada disso, ninguém descobriu a pólvora, nem a última Coca-Cola do deserto, nem a roda. Mas é que Deus se revela para a gente num tempo, à medida que a gente vai tendo condição de absorver as coisas dele. Tudo que a gente viveu no passado não é para ser desprezado, mas nos trouxe até aqui, nos ajudou a amadurecer até aqui, né? Então Hebreus 8:13 fala, chamando nova entre aspas, na nova versão internacional, essa aliança ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Tenta comprar um 386 um computador, tem gente que não sabe nem o que é isso, né? Pra você ver se você acha, né? É antiquado, envelhecido e já desapareceu, né? Então os traços da religião, os traços do velho pacto, os traços da lei, eles já deveriam ter morrido na nossa vida, já deveriam ter desaparecido, né? Mas eles ainda estão à venda em alguns mercados, né? Então o que Deus nos chama a fazer nos nossos negócios é se livrar dessas raízes de religião, que elas nos prendem em práticas que vão requerer da gente o quê? Muito esforço e não vão produzir nada, porque já estão antiquadas e envelhecidas. Então a gente está se esforçando por algo que já não, vamos dizer assim, você está se esforçando para fazer um curso numa linguagem que já não é usada mais, né? Então assim, você está virando craque numa plataforma que já não funciona, né? Não estou dizendo assim, quando eu falo você, eu falo eu tenho que tomar, eu gosto muito de tomar cuidado, porque às vezes parece que você está falando, o cara está falando você, mas não é a gente. Mas graças a Deus a gente vive numa casa apostólica, né? Nem todo mundo me conhece, eu não me apresentei, mas eu sou Felipe Arcas, eu sou cirurgião dentista, né? E eu sou casado, tenho 2 filhos, sou casado com a pastora Luciana Arcas, que é daqui dessa casa também, e eu sou um produto original do sonho de Deus, né? Veja bem, eu disse original, não disse que eu sou um produto bom do sonho de Deus, eu sou um produto original, genuíno do sonho de Deus, né? Então, embora não tenha vivido o ápice da religião, eu admiro as pessoas que transicionaram da religião para o apostólico, que transicionaram, que conseguem abrir a mente e viver esse Cristo dentro da gente, porque eu vivi pouco nessa época, e a gente vê que a gente fica muito preso nisso ainda, mesmo tendo vivido pouco, né? Então tem gente que viveu 20 anos nisso, eu falo, o cara é demais essa desprogramação, essa renovação de mente, né? Então assim, como eu sou um produto genuíno dessa casa, você não vai me ver falando coisas do tipo, eu amo essa religião, né? Mas nas práticas diárias você vê que sutilmente várias coisas elas vão se enraizando na nossa vida, a gente precisa identificar, cortar, e no trabalho é algo que é impressionante, né? Isso é o que vai revolucionar o nosso ambiente de negócio, né? E a gente percebe que em algum momento da história os homens, mesmo os cristãos,
aprenderam a separar as coisas de Deus e as coisas do trabalho, como se Deus não fosse onisciente, né? Parecia chique, o cara falou assim, não, eu não misturo as coisas, né? O cara se achava superior, porque ele falou assim, não, eu não misturo as coisas, trabalho é trabalho, vida com Deus é outro negócio, né? Essa grande mentira de separar as coisas, como se a gente fosse compartimento, né? Você já viu aquele cara aí estufar o peito e falou assim, eu não levo problemas do trabalho para casa? Eu falei, o que você se faz? Se mata antes, né? Não tem jeito. Então a gente como indivíduo, a gente tem que buscar plenitude em todas as áreas, né? Como se fosse louvável separar as coisas, como se isso fosse sinal de maturidade, né? Falar, o cara lá é novinho na fé, ele acha que tudo é espiritual, eu já sei que as coisas não são assim, mas é o contrário, né? A verdadeira maturidade nos nossos negócios é entender que ele não é um trabalho secular. Eu peguei essa época, onde você falava assim, o pastor ali, ele é pastor, mas ele ainda tem um trabalho secular, né? Graças a Deus pelo trabalho secular, que nos ajuda a expandir o reino de Deus fora da igreja, que nos ajuda a ampliar o governo de Deus na face da terra, né? Então assim, eu ainda era de uma época que o cara fazia o seguinte, ele começava diácono, aí ele virava pastor, aí ele era promovido a bispo, e aí um dia ele largava o trabalho dele e ficava em tempo integral na obra de Deus. Graças a Deus pelos homens de Deus que se dedicam em tempo integral. Isso é necessário, porque como que o reino de Deus vai estar em primeiro lugar? Como que a gente vai colocar as coisas de Deus em primeiro lugar se ninguém se dedica integralmente a isso, né? Então tem que aumentar. Se esse é o chamado de Deus para a tua vida, acho ótimo, mas eu morria de medo disso. Eu me segurava com as coisas da fé, porque eu falava, gente, o caminho disso aí é acabar de terninho, visitando gente todo dia, fazendo visita, tomando um cafezinho, ouvindo lamentação, né? Que é o modo velho, pastoral, trabalhava bem, né? Então a ideia é a gente entender que o nosso trabalho, ele é para a glória de Deus, ele é parte do propósito de Deus no estabelecimento do seu reino, né? Ele deve ser usado para a expansão do reino de Deus. Então a pergunta crucial é, o que Deus quer com o meu negócio? Como o meu negócio pode servir a Deus? Né? Ele pode ser uma ferramenta de honra a Deus, ele pode ser uma ferramenta de adoração nas nossas mãos. Então qualquer coisa que a gente tem nas mãos pode ser muito mais do que ela tem sido hoje, né? E isso é legal. E entender que nós somos seres espirituais e que tudo na nossa vida é espiritual, né? E que a gente não pode perder essa perspectiva também no trabalho, né? Por que a gente é tão bom em isolar a voz do Espírito Santo quando nos é conveniente, né? Você está ouvindo a Deus? Não, Deus não está falando nada nessa área. Está falando, a gente que isola e não deixa ele nos confrontar, né? Então Cristo habita em nós, né? E ele não sai de nós em horário comercial para que a gente faça as maiores atrocidades em nome do sucesso, né? Porque não, o mercado é competitivo, é feroz, a gente tem que se adequar, a gente tem que se adaptar, a gente tem que devorar todo mundo também. Não é isso. A gente precisa sim entender os propósitos de Deus e aplicar ele nos nossos negócios. Claro, contextualizado à realidade dos tempos atuais, né? Mas sem adaptações no pacto com Deus. As adaptações elas têm que ficar no nosso trabalho. E por que tem que ser assim? Porque os princípios de Deus são eternos e os nossos negócios são temporais. Então quando a gente põe uma coisa do lado da outra, parece bem simples, né? Por que a gente tem que separar? Porque a gente não pode servir a dois senhores, porque a gente tem que escolher alguma coisa para ser em primeiro lugar na nossa vida. E a Bíblia nos dá uma dica, né? Bem clara em vários lugares, que a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Então, por que é eterno, né? Efésios 3:11 fala, de acordo com o eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor. Então é um plano eterno. O plano de Cristo para a gente é um plano eterno. Então a gente tem que ter isso em perspectiva, de que tudo que é temporal tem que estar debaixo disso que é eterno. E isso que é eterno, a gente colhe fruto disso aqui, não na eternidade, como a gente aprendeu, que a gente vai sofrer, aí o dia que a gente morrer e for para a glória, aí sim a gente vai, né, usufruir. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a gente tem que trocar as coisas
momentâneas pelas eternas, mas que nós vamos colher, nós vamos viver tudo isso aqui nessa terra, né? Então, isso me ajuda a trocar algumas coisas por outras, sabendo que as promessas, elas não são muito lá para frente, elas são para agora, né? Então, assim, o que a gente vê nos negócios? Muitos negócios eles têm que se reinventar numa velocidade incrível, né? Antigamente o cenário corporativo ele mudava de uma geração para outra quando mudava. Negócios como Votorantim, né? Era assim, era o pai que passou para o filho, várias coisas que hoje você vê que na mesma geração a empresa tem que se reinventar. O filme da máquina fotográfica que acaba, né? A Motorola que era líder com o celular analógico, que depois que veio o golpe do digital está tentando se reerguer até hoje, né? Então a velocidade é muito maior. Então, colocando dessa forma, a gente parece simples de visualizar que as mudanças devem ficar no natural do negócio e não no pacto eterno. Mas o que a gente vê muitas vezes é o quê? É o cristão na tentativa de sobreviver no mercado, acabar negociando valores, tentar alterar o pacto com Deus, dar um jeitinho, né? Algo que é muito mais valioso do que qualquer corporação. Na prática é difícil, porque às vezes é aquele negócio que você está lá, né? Tem um carinho por ele, é o teu sustento, mas a gente tem que saber que Deus sabe disso também, né? E que Ele sabe todas as coisas. Então, se a gente optar por verdadeiramente refletir a Cristo nos nossos negócios, a gente pode ter que trocar algumas coisas. Aparentes lucros, que podem parecer perdas momentâneas, mas que nunca serão perdas, né? Pensando que Deus, Ele não tira da gente nada que seja bom, Ele só tira da gente aquelas coisas que nos prendem e que nos atrasam, e a gente acha que aquilo é bom na nossa visão natural, né? Então, quando a gente fala de trocar o nosso plano pelo plano dele, a gente trocar a nossa mente, a gente ter a mente de Cristo, passa muito por isso, a gente entender que podem haver perdas momentâneas, mas são momentâneas, e logo em breve a gente vai perceber o porquê Deus tirou aquilo da nossa vida, né? Então a gente tem que saber a quem a gente serve, o que a gente está fazendo, para poder ter convicção daquilo. Se nem a gente tem convicção, uma vez você faz, na segunda você balança, na terceira você não está fazendo igual ao mundo, né? Então a gente tem que estar firme nisso, né? Então a nossa vitória ela é garantida, e a Bíblia inteira fala assim, tá lá, ó, faça isso, mas é difícil, às vezes a gente lê e não aplica, às vezes lê, entende, não aplica. Falo isso por experiência própria em muitas coisas, né? A gente trocar o imediato, ganhos rápidos, coisas imediatas, por aquilo que Deus tem, por aquele projeto que Deus tem, aquele que você não vai ficar com fatura em aberto no mercado, aquele que você não vai ficar devendo favor, aquele que você fala assim, eu cheguei aqui porque eu confiei em Deus, eu não estou preso a nada, a não ser naquele que eu sirvo. Então Cristo deu a vida por nós, e aí nós deveremos dar a vida por Ele, mas a gente não quer dar nem um pedacinho do nosso trabalho, do nosso negócio. Então, isso é um exercício, né? Não é assim, da noite para o dia, você vai mudar todo o seu entendimento, mas nós precisamos sim dessa mudança de mentalidade, dessa reforma no nosso entendimento. E aí, quando a gente fala de tanta coisa assim, eu não queria colocar um peso, eu acho que assim, eu queria tomar um cuidado para não colocar um peso na sua e na minha vida que a gente não consiga carregar, né? Eu peço para Deus para que eu não seja um legalista, que fala uma coisa, mas não pratica ela no dia a dia, né? Claro que nós erramos todo dia, mas a ideia é não cair na armadilha de Satanás, que nos acusa pelos nossos erros, e não é porque uma coisa está errada na sua vida, que todas as outras têm que ficar erradas, e é isso que Satanás faz, ele cria uma armadilha para te desanimar a mudar, e fazer você desistir. Então você chega lá no teu negócio, você fala assim, isso está certo, mas isso está errado, e você não consegue ver tudo que você já mudou, tudo que você já melhorou, da onde Deus te tirou e tudo que Ele já fez para aquilo crescer, porque tudo é um processo, não é mágica. Então,
Você não pode se deixar acusar por aquilo que ainda está errado. Ah, tem coisa errada no seu casamento? Claro que tem. Tem coisa errada no seu trabalho? Deve ter. Tem coisa errada no seu caráter? Pode ter. Tem lugares que você escorrega? Tem. Mas isso tem que ir mudando dia a dia e acabando. E a gente tem que se fortalecendo naquilo que a gente já alcançou em Cristo. Não naquilo que a gente ainda não alcançou. E a especialidade do diabo é só essa. É grifar aonde você ainda não chegou. Por isso que os nossos fracassos, por isso que as coisas que a gente não alcança ficam tão reluzentes na nossa mente. Por quê? Porque a gente tem alguém que nos faz lembrar disso. Mas nós também temos um Senhor que habita em nós, que ministra de dentro para fora na nossa vida e que te fala onde você está, acima do que você está, né? Então, mas a natureza humana é meio negativista, né? Você fala, tem 50% de chance de dar certo, 50% de dar errado, você só fica olhando para o errado numa coisa, né? Às vezes eu falo isso para o paciente, falo, 90% de chance de dar certo essa cirurgia, 10% dá errado. Não, mas como é que é esses 10%? O cara não está nem aí para os 90%, né? Ele quer saber dos 10%, né? Então a gente tem que se treinar a crer que Deus, né, quando Ele diz que vai dar certo, né? Então, Romanos 14, 7 fala assim, pois nenhum de nós vive apenas para si, nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Legal, beleza, eu quero pertencer ao Senhor vivendo, tá bom? Você lê isso e já fala, não, vou morrer, eu não quero. Mas não é, a gente precisa disso, a gente precisa entender que a gente tem que entregar as coisas na mão de Deus, entregar os nossos negócios, todas as práticas, nos detalhes, né? Para que, então, hoje eu sei que tem coisas que eu preciso melhorar, mas beleza, tem coisa que já era pior, hoje já é melhor, e daqui a 2 anos não podem existir. Então a gente tem que traçar metas para essas coisas também, para ser reto aos olhos de Deus, para cumprir com prazo, para fazer as coisas que a gente... Então, legal, tem coisa que foge do controle, a gente erra, vai continuar errando, mas a gente tem que errar nos gastando para acertar, né? E não, beleza, está tudo errado mesmo, vamos lá. Então a gente tem que crer nisso, que item por item, dentro dos nossos negócios, a gente pode ir alcançando o propósito que Deus tem para o nosso negócio. Você pode olhar hoje para o teu trabalho, aonde você é empregado, ou para o teu negócio, e falar, está muito longe de servir a Deus. Mas é item por item, a gente vai alcançando o propósito de Deus, de forma que haja no nosso coração a alegria de saber que antes de ser o nosso negócio, antes de ser o nosso sustento, antes de ser o financiador dos nossos planos pessoais, a gente tem na mão que o governo de algo, a oportunidade de na nossa mão ter algo que serve a Deus, a oportunidade de ter algo que abençoa outros e que gera riqueza para o reino. Então tudo que a gente faz, pensa com quantas pessoas a gente se relaciona, né? Então o tempo inteiro a gente está ligado em gente. Então se você pensar que o que está na tua mão abençoa outros, gera riqueza no reino, tudo que você faz pode e deve servir a Deus nesse aspecto. Então Colossenses 3:22 fala para os escravos obedecer aos senhores, não para agradar, mas porque eles são tementes a Deus. E fala também que para todo mundo fazer as coisas como se fossem feitas para Deus, porque na verdade a gente está fazendo para Deus, porque tudo que a gente vai colher daquilo que a gente faz também não vão vir das mãos dos homens, a gente vai receber do Senhor, né? E é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Então nessa perspectiva, se gastar pelas pessoas, nessa perspectiva, ter excelência naquilo que a gente faz, começa a ter um sentido mais amplo e vai nos dar mais garra do que simplesmente algo que é ensinado nas cartilhas motivacionais. Então a ideia é fazer tudo isso na perspectiva de que é para Deus, né? Mas série de regras, no fim da história você vai botar lá no papel e falar, então tá, eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Só que a gente já sabe que na força do nosso braço a gente vai desfalecer, porque vai mesmo, né? Mesmo lendo, estando, tentando se integrar no novo pacto, né? Você vai na força do braço como se fosse um conjunto de regras, a gente não vai conseguir. Então a gente precisa fazer o quê? Matar a nossa alma, viver no Espírito,
matando a nossa vontade, substituindo ela pela vontade de Deus nos nossos negócios, né? Deus tem um plano pessoal para a gente, Deus tem um plano corporativo para a gente, Deus tem uma área de governo para a gente, uma área de influência na sociedade. De alguma maneira a gente vai servir a Deus lá fora, não só aqui dentro, né? E isso é muito legal, porque assim a gente pode o que? Manifestar a Cristo aonde a gente estiver, que é a ideia, né? Só que não cumprindo protocolos cristãos herdados da lei, né? Porque embora a gente esteja num novo pacto, numa nova aliança, os protocolos, a gente tenta protocolar tudo, né? Eu vou resumir isso em 5 itens, né? Vou fazer uma colinha para o dia a dia, mas não é fácil, né? A ideia é que a gente viva o tempo que foi profetizado por Jeremias no capítulo 31, foi reescrito, relembrado em Hebreus 8, né? Aí as coisas começam a fazer mais sentido, né? Esse texto fala que chegaria um tempo que a comunidade de Israel e Judá viveria uma aliança diferente da que havia sido feita com os antepassados, que não permaneceram fiéis à aliança, né? E que Deus se afastou deles. Mas essa aliança nova, Deus fala que colocará as leis na nossa mente e escreverá no nosso coração, né? Então, o que ele está dizendo aqui dessa nova aliança é que não é pelo nosso esforço que vem de fora para dentro, mas é algo que já está dentro de nós, que a gente vai acessar e manifestar de dentro para fora, né? Só assim, eu penso assim, só assim a gente vai conseguir alguma coisa que seja natural, que seja sustentável, que seja contínua, que seja para uma vida toda. É isso que Deus tem para a gente, não é força, depois expanda, que é o que a religião faz. O cara tenta, se enquadra, chega uma hora, não quero mais nada, né? O cara fala assim, não vou me submeter à paternidade, né? Aí o cara vai comprar um chiclete, pergunta se pode ou não, se é melhor com açúcar ou não para a paternidade espiritual. Aí chega num ponto, o cara fazendo grandes negócios, já não pergunta mais nada, já não se aconselha. Por quê? Porque está tentando viver um protocolo externo e não algo que vem de dentro para fora, algo que cresça dentro da gente, né? Então, o versículo 11 fala, ninguém mais ensinará o seu próximo nem o seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Então a gente vai download automático, né? De dentro para fora. É isso que Deus tem para a gente, é isso que Jesus tem para a gente, é isso que tem sido falado nessa casa, é isso que Deus tem para o nosso negócio, para as práticas do nosso negócio. Ouvir a voz do Espírito Santo, ser conduzido pelo que está dentro de nós, né? E não vou enquadrar o meu negócio nos modelos de negócio bíblicos. Esforço, né? Entender o que é o reino de Deus, o que Ele tem para nós, o que Ele quer para nós, que é Cristo em nós, dentro de nós, né? Sobrepor isso no ambiente corporativo, que é simplesmente pegar todas as coisas e viver nesse tempo e em tudo isso. É ter a mente de Cristo para tomada de decisões dentro do nosso negócio. É pensar nas pessoas antes das coisas. É trocar as riquezas temporais pelas eternas. E as eternas não é a questão na vida que virá depois. As eternas são aquilo que você constrói para o reino de Deus, que você pode colher aqui mesmo. Então, quando a gente fala eterno, dá aquela sensação de que é igual ao título de capitalização, né? Você nunca vai ver a cor dele, né? Porque depois que ele vence e você não ganha nada, alguém te estimula a doar ele para algum lugar. Então, você não vai ver. Não é isso que Deus tem para a gente, né? Então, as coisas eternas é para a gente colher aqui, nessa vida. E nós temos esse chamado, a palavra de Deus que está sobre a gente é andar na contramão do mundo, né? Então, assim, eu estava reformando a minha casa, estava morando na casa da minha sogra, eu voltei, a televisão não está funcionando. Eu estou achando bom que não está funcionando, porque talvez ela não vai me motivar, ela vai me frear, né? Então meus programas preferidos são, agora eu tenho que vir na igreja e receber isso. Esse é o meu reality show,
É isso que Deus tem pra gente, não é, olha, veja bem, o dólar tá, tanto dólar, tá, deixa o dólar, entendeu? Se Deus me der mais dólar, tanto faz, se Ele tiver 5 reais, 4 reais, 1 real, né? Deus vai suprir as nossas necessidades, Deus vai ultrapassar as nossas necessidades, Deus diz que vai atender a necessidade, o desejo do nosso coração, né? Deus diz que nós vamos comer o melhor dessa terra, entendeu? Mas você tem que saber onde você quer ir, porque você não sabe nem onde você quer comer, né? Se alguém chegar hoje e falar assim, onde você quer comer? Tem uma lista aqui, né? Eu vou comer o melhor da terra, né? Para que se cumpra a profecia, né? Então, aplicar na prática, aplicar tudo que a gente tem vivido, né? A gente tem que ter sede por pegar esse conhecimento e as revelações que Deus tem dado nessa casa e falar, é para mim, eu quero isso e eu vou viver isso no meu ambiente de trabalho, né? A gente passa muito tempo trabalhando, entendeu? Ou a gente serve a Deus nesse ambiente, ou Deus vai tirar a gente desse negócio, entendeu? Porque Ele nos quer por inteiro, né? Então, ou a gente dá um jeito do nosso negócio virar o negócio dele, ou Ele vai dar um jeito de tirar o teu negócio e falar, agora você está livre, vamos lá, dar discipulado o dia inteiro, entendeu? Então, assim, né? E eu acredito também que tem os ditados populares, né? Você fala assim, o negócio só engorda com o olho do dono, né? Não é isso que a Bíblia diz que quando você cuidar das coisas dele, ele vai cuidar da tua, né? Mas esse ditado ensina você a ficar preso no teu negócio, escravidão profissional. Não é isso que Deus tem pra gente, né? O que Deus tem pra gente é algo que é exponencial, é algo que gera riqueza. Riqueza muitas vezes não tem a ver com o trabalho, riqueza muitas vezes tem a ver com algo que vai multiplicar, não necessariamente com a tua presença. Deus tem isso para todo mundo. Quem é funcionário e está dentro de uma empresa, o cara pode ter uma ideia, o cara pode ter um negócio online, o cara pode ter uma coisa que ele faz fim de semana, e esse negócio pode crescer até que Deus tire ele do negócio dele, do trabalho dele, Deus dá para ele uma capacidade de crescer dentro da empresa. A gente vê empresas que as pessoas começam lá por baixo, se tornam diretores, peças fundamentais dentro de estruturas, com influência, com governo. Ele não é dono de nada, ele tem um salário, só que é um belo salário, e ele tem uma esfera de governo, uma esfera de influência, e ele é um cristão plantado numa posição em cima, e não embaixo, né? Então isso serve para qualquer coisa. Eu tenho esse cuidado, porque como eu sou um profissional liberal, nunca fui funcionário, eu não tenho carteira de trabalho, nunca fui registrado. Então às vezes você vai e fala essas coisas, a pessoa fala assim, poxa, mas eu trabalho para alguém, entendeu? Mas torne-se indispensável na vida desse alguém, entendeu? Entre na sua instituição, você fala, eu vou ser o José dessa bagaça, entendeu? Eu vou ser um cara que o diretor vai se aconselhar comigo, entendeu? Eu vou ter que interpretar o sonho desse cara, né? Então, é isso que Deus tem pra gente. Esse e o nosso verdadeiro sucesso é esse, é conseguir manifestar, é conseguir encontrar o nosso plano se tornar o plano de Deus, a gente manifestar aquilo que já está em nós, né? E ir de encontro com aquilo que a gente foi projetado para fazer, né? Você já viu food truck? Mas você nunca viu uma Ferrari truck, né? É muito caro e muito pequena para cumprir uma utilidade, né? Então assim, a gente tem que falar, quem joga fora um perfume pela metade? Ninguém. Quem larga meia fatia de picanha no prato, né? A gente não larga nada, a gente quer viver, a gente quer explorar tudo, a gente quer torcer tudo e tirar o último caldo de tudo, né? Mas a gente só não entende que Deus quer que a gente viva o nosso potencial máximo, mas esse potencial máximo a gente não se preocupa com ele, né? Então a gente fica muitas vezes ali pela metade. Então a gente tem que entender para que Deus me projetou, né? E a hora que a gente for nisso, é onde a gente vai viver o nosso potencial máximo. Caso contrário, a gente não vai viver, né? A gente chega perto, mas não vive. É a famosa Ferrari com pneu de bicicleta, não serve para nada, né? Não pode passar de 20 por hora, senão estoura o pneu, né? Então assim, é um baita motorzão, mas não está completo,
Então essa é a ideia, né? Filipenses 3:10 fala: quero conhecer Cristo, o poder de sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos com Ele, né? Então qual é o maior evento da história? Qual é o maior evento da história? Qual é a maior glória da história? Qual é o caso de insucesso que virou a mesa, o maior insucesso aos olhos dos homens, que virou a mesa e governa sobre tudo? É Jesus Cristo. E é isso que Ele tem pra gente, que a gente pega uma carona na morte dele. Por quê? Porque depois que Ele morreu, Ele ressuscitou. E se a gente pegar uma caroninha na morte, velho, você está surfando na ressurreição junto com Ele, entendeu? E é isso que a gente tem é isso que Ele tem para os nossos negócios, né? A morte e ressurreição também dos nossos trabalhos, dos nossos negócios, a maneira com que a gente acorda e vai para o trabalho, aquilo que a gente vive, é o nosso entendimento, é a nossa visão que precisa mudar. Claro que casos pontuais, Deus vai te tirar de um lugar, vai te colocar em outro, mas muitas vezes a gente já está no lugar certo, mas a gente não renovou o nosso entendimento, não mudou a nossa visão e não renovou a nossa mente para enxergar que Deus quer a gente ali, né? Então não é mágica, é um processo, mas é um processo que pode começar hoje. A gente tem ouvido muito isso, já começou para muitos, né? E para outros talvez nem comece hoje, mas comece depois. Mas é isso que Deus tem para a gente viver essa plenitude em tudo, né? Romper com essas coisas, com o espírito de miséria que é enraizado na gente, é uma coisa impressionante, né? Gente, é uma coisa assim, eu tenho que treinar minha mente, entendeu? Eu olho para uma pizza, eu ainda olho para um pedaço maior, entendeu? Isso é miséria, entendeu? Isso é instinto de sobrevivência. Deus não chamou para isso, entendeu? Eu tento ensinar isso para meus filhos, mas nem eu, às vezes no subconsciente está lá. A gente tem que romper com esse instinto selvagem de sobreviver, de passar por cima dos outros, entender que o que Deus nos chama é algo coletivo, é um propósito aonde quando eu faço o outro crescer, eu estou crescendo também. Quando eu compartilho conhecimento, eu estou crescendo e não retendo, né? Você já viu um professor ruim? Professor ruim é isso, né? Professor ruim, odontologia, minha área, a área do Alan. Cara, o professor ruim é o seguinte, é o cara que tem um consultório dele na mesma cidade que você e retém conhecimento, porque senão ele vai formar um monstro. Ele não quer formar um monstro, ele não quer formar alguém melhor que ele. Então isso não é o que Cristo tem pra gente, isso não é, né? Coisas maiores foi o que Cristo nos chamou a fazer. Então eu acho que dentro desse contexto, eu queria encerrar nessa perspectiva, para que a gente revolucione os nossos ambientes corporativos, que a gente seja a luz naquele ambiente. Ah, mas o meu chefe não é... isso já ficou lá atrás, isso a gente já sabe, né? A historinha de honrar pai e mãe, mas você não conhece meu pai. Honrar o marido, mas você não conhece meu marido. Você não conhece meu chefe. Isso já ficou lá atrás. Nós não servimos a nada disso. Nós servimos a alguém e todos os dias nós precisamos estar manifestando Ele, e de dentro para fora, porque Ele habita em nós. É isso, gente. Certo? Apóstolo Cristiano, não sei, apóstolo Cristiano assim vai fazer as correções daquilo que não está na Bíblia. Eu digo, o que não está na Bíblia eu falo, está em Baruque, né? Água mole em pedra longe está em algum Baruque. Amém, mas foi muito... Eu estava só anotando as frases do Felipe, tiveram várias que ficaram muito interessantes, né? Eu soltei algumas, estava postando algumas frases no Twitter, mas a gente vive dias onde pessoas têm vivido de palestras. Hoje tem palestrantes de sucesso em todo o mundo, inclusive o Lula o nosso ex-presidente, é um dos que mais ganhou dinheiro com palestras, né? Mas as pessoas pagam e as empresas pagam verdadeiras fortunas por palestras. A gente tem a oportunidade de ver um cara como o Felipe, né, que eu conheço de perto, um cara inteligente pra caramba, que você vê, a gente tem falado do Novo Pacto, você vê ele receber tudo isso e trazer numa linguagem acessível para o teu ambiente de trabalho. Eu acho tremendo a gente poder ter na igreja
aquilo que o mundo paga a fortuna, a gente tem de graça, né? Uma palavra como essa é uma palavra que realmente revoluciona os nossos ambientes de trabalho. Quando a gente entende, ele falou algumas coisas importantes. Qual que é a chave do ambiente de trabalho? Você entender que o relacionamento, né, fundamentado nos princípios de Cristo, eles são eternos. E o teu trabalho, a tua empresa, o teu salário são terrenos. E o eterno sempre sobrepõe o terreno. Então, as pessoas que estão do teu lado valem mais do que o seu próprio emprego. Se você entender isso, não tem treinamento de RH que possa te fazer melhor do que o entendimento disso. Você vai tratar melhor o teu subordinado ou o teu superior, porque você tem um conceito que está impresso no teu espírito, não é porque alguém está te mandando. Você vai fazer o melhor dentro da tua empresa porque você tem uma responsabilidade de manifestar Cristo, e não só por causa de um salário no final do mês. Você vai honrar o teu chefe, ele sendo bom ou ruim, porque quando você não faz pensando nele, você vai pensando no Senhor, né? E quando você começa a produzir isso no ambiente corporativo, você está sendo exatamente o que ele falou, um ministro integral. A Bíblia fala em 2 Coríntios 3,6 que nós somos ministros competentes de um novo pacto. Repita comigo: eu sou um ministro do novo pacto. Né? Então, a religião tem o hábito de separar ministro tempo integral, né? Fulano de tal, apóstolo L é ministro integral, eu não sou ministro integral porque eu tenho meu trabalho. Não, todos nós somos ministros integrais. Todos nós. Você pode ser ministro integral dentro da tua empresa, você pode ser um ministro integral dentro do teu emprego, né? E a Bíblia fala, nós somos ministros integrais. Eu ministro a Deus e eu ministro aos homens a respeito de Deus todo o tempo. Quando eu estou pregando, quando eu estou trabalhando, onde quer que eu esteja, eu tenho que manifestar Cristo. E ele falou com muita propriedade, o grande problema do homem e da igreja foi separar as duas coisas. Não, lá trabalho, negócio. Irmão, nós somos irmãos, né, mas negócios à parte. Não existe isso. Eu perdi a minha vida e eu perdi tudo que é meu para Cristo. Então, se eu precisar perder em favor do meu irmão, eu perco. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Olha, o que o Senhor... E se baterem na minha cara, não dá outra. Aprende a perder. Porque se você aprender a perder essas coisas que para o mundo tem valor, eu te dou as coisas que têm valores eternos. E como ele também colocou, coisas que têm valores eternos não são somente as coisas que você vai ver só depois da morte. Não, são riquezas eternas que você já vai desfrutar dela na terra. E pode ter certeza de uma coisa, eu falava isso com o apóstolo L. Todos nós que vivemos uma vida com Deus e passamos por momentos de dificuldade, tem um dia que Deus olha e fala basta. Tem um dia que Deus vai estender a mão sobre a tua vida e falar basta. Agora começa um tempo de favor. Os processos de Deus têm dia e hora para acabar. Amém? Agora preste atenção, depende de como você vive esses processos. Tem pessoas que começam negócios sem ouvir a Deus, sem pedir conselho, e depois quando as coisas estouram, o que eu faço? Procure ouvir a Deus. Foi o que ele falou: ouça a paternidade não como uma imposição, mas como você tem um consultor de graça. Ouça, se aconselhe. Nós temos aqui uma família que pode te ajudar a avançar, a superar os desafios, e faça uso disso. Amém? Eu queria orar por você, porque hoje um grande desafio para os homens é manifestar dentro do ambiente de trabalho aquilo que vive na igreja. Eu já ouvi muitas vezes que os piores funcionários são os crentes, né? E a gente tem que romper com isso, né? Eu já tive na empresa muitos funcionários problemáticos que eram cristãos, né? E a gente tem que mudar isso. Nós temos a responsabilidade de sermos os melhores no nosso ambiente de trabalho. Como ele falou assim, seja o José o cara que quando a pessoa fala assim, putz, tem que começar a mandar embora a pessoa, ele fala assim, não, esse aqui não dá, esse aqui vai ser o último a sair, né? Procure ser esse no lugar onde você está. Amém? Isso é manifestar a Cristo, meu irmão. Como disse o Paulo Ricardo, o novo pacto de novo só tem um nome, né? Já tem 2000 anos e manifestar a Cristo é o nosso compromisso desde que ele foi e falou assim, agora eu estou
O sal da terra agora é vocês, a luz do mundo agora é com vocês. É manifestar Ele onde quer que nós estejamos. Amém? Vamos orar? Vamos colocar de pé. Eu sei que tem pessoas que vieram aqui pela primeira vez. Eu queria convidar você que veio pela primeira vez, que ainda não entregou sua vida para Jesus. Quando eu falo entregou sua vida, é por completo. Pode ser que você já tenha entregue uma oração, mas a sua vida mesmo, seu trabalho, sua família, fala assim: eu quero que o Senhor governe a minha vida por completo. Eu quero te ajudar a fazer uma oração nessa noite, porque a Bíblia fala que a gente tem que falar para Deus que a gente quer essa vida. Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 9, fala isso. Você tem que confessar com a sua boca e crer no seu coração. Então essa oração que eu vou fazer agora é o que diz lá em Romanos: fala com a tua boca. Se você está aqui pela primeira vez e ainda não fez isso, eu queria convidar todos vocês, feche seus olhos agora. E se você está em casa nos assistindo e quer também entregar a tua vida a Jesus, faça isso agora. Repita comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu entendi que eu preciso ser pleno na igreja, em casa e no meu trabalho. Eu quero te receber nessa noite como meu Senhor e Salvador. Toma a minha vida por completo. Começa a partir de hoje uma nova história. Eu me rendo a Ti, Senhor, e entrego a minha vida em Tuas mãos. Amém. Quantos fizeram essa oração pela primeira vez? Levante sua mão, só para que eu saiba. Amém, Senhor. Mais alguém fez essa oração? Amém, Deus te abençoe. Mais alguém? Queria convidar vocês dois para que a gente possa fazer uma oração especial para vocês que fizeram essa. Eu não quero constranger, deixar ninguém com vergonha, mas vou pedir para dois pastores, podem vir aqui, por favor, me ajudar. O Paulo, o pastor Ricardo, vem aqui. E vocês, vem aqui, por favor, eles vão orar com você. Isso. Deus abençoe vocês, viu? Nós vamos estar orando por você, ora por ele. E agora eu queria orar por cada um de vocês que deseja ter uma vida integral. Que o que você vive aqui na igreja, você possa viver no ambiente de trabalho. Amém? Que você possa fazer diferença no lugar onde você está. Quantos desejam isso nessa noite? Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós queremos impartir daquilo que o Felipe ministrou com tanta propriedade nessa noite. Que essa vida que nós temos experimentado contigo não fique retida ao ambiente de igreja. Capacita cada um de nós a manifestar isso no nosso ambiente de trabalho, a fazer diferença nas nossas empresas, a fazer diferença nos nossos empregos, a fazer diferença diante dos nossos amigos que às vezes convivem tanto tempo conosco. Muitos de nós passamos mais tempo com os nossos amigos do trabalho do que nas nossas casas, e muitas vezes nós não temos feito diferença na vida dessas pessoas. Nós te pedimos, a partir de hoje, Senhor, nos capacita, nos dá as palavras certas, que nós possamos manifestar a Cristo através das nossas atitudes, através das nossas palavras, e transformar o ambiente onde nós estamos. Pai, eu quero abençoar nessa noite cada empresa, cada negócio, e declarar, Pai amado, que o Senhor tem o controle e o governo sobre todas as coisas, que o princípio e o fim pertencem ao Senhor, porque Tu és o alfa e o ômega, e nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, confiamos ao Senhor as nossas finanças, nossas empresas, nossos negócios, e clamamos a Tua bênção, Pai, em nome de Jesus, amém.